Olá, estamos aqui reunidos novamente para mais uma entrevista Tahiti Sem Fronteiras. Contamos com as ilustres presenças do professor Estevão Ribeiro, professor Renato Frade, professora Violeta Sum e professor Moacir Yal. O nosso convidado, o professor Moacir Yal, agradecemos aqui a sua presença diante dessa nova entrevista, dessa nova temporada que a gente está reiniciando com o Tahiti Sem Fronteiras. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Leves. Muito obrigado, Estevão, Renato, Violeta. É um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho mais aqui da história e sobre o Tahiti. Legal, professor. Nós temos aqui nossos convidados, essa é uma transmissão em tempo real pelo YouTube, e a gente aproveita para passar o recado que o Tahiti Sem Fronteiras, aqui mesmo no YouTube, tem uma infinidade de vídeos, práticas, palestras, bate-papo, mesa redonda, tem muito conteúdo. Mas pode acontecer que na hora de assistir algum vídeo lá que já está gravado, você não esteja aí familiarizado tão bem com o YouTube, né? Então a dica é, vai lá, Tahiti Sem Fronteiras no YouTube, e embaixo tem algumas abas escrito lá, início, vídeos, playlist, canais, clica em playlist. Nessa playlist você pode ver todo o conteúdo gravado do Tahiti Sem Fronteiras e até maratonar, né? Passando aí a sua tarde de domingo comendo pipoca e assistindo os vídeos. Vai lá, na playlist do Tahiti Sem Fronteiras, organizado pelo professor Renato Frade. E lembre-se, aqui, ao vivo, de dar o seu like, de clicar o botão ali, curtir, e também clicar no sininho que está ali no YouTube. Assim você pode acompanhar a gente. E, nesse momento, em tempo real, envie sua pergunta, deixe seu comentário ali no chat, participe. Como a gente já falou, nosso entrevistado de hoje é o professor Moacir Yal, da cidade de Maringá, Paraná. O professor Yal é um dos expoentes jovens professores e praticantes do Tahiti aqui no Brasil. Ele esteve muitas vezes em Macau, ali do outro lado do planeta, né? Macau é uma região autônoma na costa sul da China continental, separada ali de Hong Kong pelo delta do Rio das Pérolas. Foi território português, há uma curiosidade interessante, né? Até 1999. Diz até que as pessoas mais antigas, a gente vai até perguntar isso para ele, né? Se falam português mesmo, parece que tem placas de nome português nas ruas e tal. Enfim, Macau, né, a região ali reflete uma mistura de influências culturais. E é onde o professor Moacir tem familiares. Ele passou, acho que várias vezes, ele vai contar aí para a gente daqui a pouquinho a experiência dele lá com Macau. Atualmente, o professor Moacir ele tem um projeto online no YouTube para levar a prática do Tahiti, como ele mesmo diz, de forma democrática, a todas as pessoas interessadas nessa arte. Professor Moacir Yal, novamente, bom dia, seja muito bem-vindo. E para o início dessa entrevista, gostaríamos que você contasse para a gente a sua trajetória, de como tudo começou, aquele primeiro clique, Tahiti, é isso que eu quero fazer, né? E como é que foi essa sua experiência até o momento atual. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom, vamos lá. Eu sou bem perdido em relação a datas, então até quando fui puxar ali um currículo para colocar a datação de quando eu comecei, falei, meu Deus, e agora, né? Porque eu sou ótimo para isso. Então, mas assim, eu sempre gostei muito da cultura chinesa, até pela, né, pela origem, né? Meu pai, ele é chinês, ele é nascido lá, de Hong Kong, e minha mãe é descendente de japonês brasileira. Então, foi já uma mistura ali bem interessante, bem diferente do habitual, mas a minha influência não veio do meu pai, né? O pessoal pergunta muito, mas seu pai deve praticar Tahiti, alguma coisa assim, e não, né? Então, foi, na verdade, com alguns parentes que eu tenho na China, né? Mais especificamente em Macau, que eu comecei a tomar o gosto. E na adolescência, quando eu ia para Macau, eu sempre ia nas minhas férias aqui do Brasil, né? Então, eu saía do verão, onde
finalmente poderia curtir uma praia, uma piscina, aquele calor. Ia para o inverno de Macau, que também não é tão intenso, mas é um inverno assim curitibano, e eu ficava louco com isso, né? Falei, poxa, estou perdendo meu verão inteiro aqui no frio. E eu tinha uma avó na época que ela prezava muito pelos estudos, então eu chegava lá, ganhava um calhamaço ali de papéis que eu precisava estudar a língua chinesa. Eu falei, nossa, saí de férias para vir estudar. E o meu escape eram as aulas na época de Shaolin do Norte que meu primo na época fazia. Então, eram os únicos momentos que eu conseguia escapar da aula, porque minha avó era bem, né, sistemática, tinha que ficar lá estudando, era período integral praticamente. E como eu não gostava, né, criança ainda, aquela coisa de querer só sair para brincar, se divertir. Hoje eu vejo o quanto ela estava certa e o quanto eu não aproveitei essa época, eu já poderia estar falando chinês fluentemente, mas gostava muito daquilo, né, de aprender alguma coisa ali envolvendo, né, o corpo, explorar um pouquinho mais, artes marciais, defesa pessoal. Aí, só que eu só treinava lá, porque eu não conhecia na minha cidade, aqui em Maringá, alguém que pudesse ensinar. Até encontrava um professor ou outro, mas fazia aquela aula experimental, sabe? Quando não bate, eu falei, poxa, não é isso ainda, né? Até que eu encontrei um amigo de família que nem sabia que na época dava aula, e ele meio que me adotou para começar os ensinos em cima do Shaolin do Norte. E comecei a praticar um pouco com ele. Na época, a gente voltava a Macau cerca de a cada 2 anos, mais ou menos, era mais fácil, né, esse translado. E lá eu reforçava o estudo, voltava, aprendia mais alguma coisa, até que uma dessas visitas a Macau, o meu tio começou a praticar Tai Chi, que era o estilo de Pequim, que até então ele tinha começado. Ele falou, vou te levar junto, a gente pratica junto. E eu fui. Aí eu comecei a gostar. Falei, poxa, diferente, né? Apesar de moleque ainda, querer alguma coisa mais agitada, mais, né, mais rápido, sair dando salto, dando chute para lá e para cá. Mas eu falei, poxa, diferente, acho que é interessante. E foi quando eu comecei, na verdade, a pensar em estudar para vestibular, que o tempo de treino começou a ficar, né, mais escasso, que eu precisava dedicar aos estudos para o vestibular, que eu comecei a pegar o Tai Chi mais como, né, uma atividade que eu pudesse manter as artes marciais. E porque já que o Shaolin do Norte me dedicava muito tempo, eu estava doido para não me machucar, senão ia atrapalhar meus estudos. E aí que eu comecei a querer me empenhar um pouco mais nisso, consegui antes de fazer meus 18 anos e, enfim, entrar na faculdade, participar de um único, né, período de campeonatos dentro do Shaolin do Norte, que eu entrei junto com outro mestre que tinha aqui em Maringá na época, que era afiliado à federação, a participar. Aí eu fiz um ano, né, onde eu comecei a praticar com ele, participei do regional, passei, participei do paranaense, passei, participei do brasileiro, passei, e daí deu os 18 anos, já comecei a fazer faculdade, acabou tudo, e eu falei, bom, vou ficar com o Tai Chi, né? E a partir daí comecei a me apaixonar cada vez mais, porque eu fui começando a estudar um pouco mais a filosofia, entender um pouco mais do universo do Tai Chi. Inclusive, o meu trabalho de conclusão de curso foi em cima do Tai Chi, né, como uma atividade que pudesse fortalecer, principalmente estrutura lombar, e a gente teve um ótimo resultado com isso. E a parte de ensinar Tai Chi nunca me passou pela cabeça, porque eu sempre fui mais assim tímido, né? Então não queria muito envolvimento com o público, falar em público, né? Principalmente frente de grandes públicos. E foi muito ao acaso, porque eu tinha acabado de voltar de umas férias em Macau, tinha aprendido umas sequências novas e como já estava trabalhando, atendendo em uma clínica, e o meu paciente, por acaso, naquele dia tinha faltado, eu fui para o estacionamento da clínica, fiquei praticando os movimentos ali para passar o tempo até chegar o horário do próximo. Nisso passou uma senhora, né, chamada Hermínia, foi minha primeira aluna e continua ainda minha aluna desde aquela época, que ela passou, olhou, parou, ficou assistindo um pouquinho, aí quando eu terminei a forma, ela chegou, por acaso isso é Tai Chi?
Eu falei, nossa, né? Mas você conhece Tai Chi, né? Porque às vezes eu falava para as pessoas que praticavam, o pessoal, o que é isso? Nunca ouvi falar, né? Às vezes até brincava assim, mas daí de comer? Então, eu falei, não, cara, você não pode me ensinar? Sempre, né, tive vontade de aprender, nunca encontrei ninguém. Falei, olha, não tenho prática nenhuma em ensinar pessoas, né? Não era nem meu objetivo, mas posso tentar te passar o que eu aprendi. E aí foi uma jornada, né? Porque a forma que eu aprendi em Macau foi uma metodologia onde todo mundo meio que já é meio do DNA, sabe um pouquinho, pelo menos tem uma base, né, em cima do Tai Chi, então consegue, né, acompanhar os movimentos. E aqui eu fui da mesma forma no começo, ficava na frente, pensando que o aluno ia conseguir acompanhar o movimento, olhar para trás, todo mundo parado só assistindo, e comecei a ter que desenvolver uma didática própria, porque aqui na região eu não conhecia nenhum professor para poder trocar uma figurinha, para saber como é que ele ensinava, como que era a metodologia dele, e aí fui desenvolvendo a minha de acordo com a experiência mesmo, né? Ia vendo que funcionava, que não funcionava, que o pessoal tinha mais facilidade de pegar, fui aprimorando algumas formas de passar movimento, conforme eu via que, né, os alunos conseguiam absorver melhor, e até hoje vou fazendo isso, né, conforme eu vou ensinando alguns movimentos. Então, eu falo que hoje eu dar a aula de Tai Chi foi algo muito ao acaso, que não estava de maneira alguma nos planos, mas hoje sou apaixonado de poder realmente estar levando, né, o Tai Chi para o maior número de pessoas, porque como foi algo que me fez muito bem, né, e me faz muito bem, é uma vontade também de poder levar isso, já que é uma prática simples, né, simples no sentido de não precisa de equipamento, não precisa de espaço físico, não precisa de nada, você precisa de você, né? E com isso poder estar realmente com que mais pessoas possam conhecer, né, um pouco dessa nossa arte. E acho que é isso, resumidamente. Muito bom, muito bom. Antes de passar aqui para os nossos companheiros para fazerem suas perguntas, eu gostaria de dar meus parabéns à dona Hermínia, tá? Sua primeira aluna. Graças a ela, nós temos mais um professor de Tai Chi aqui no Brasil. Então, dona Hermínia, nossos parabéns aqui em nome do Tai Chi Sem Fronteiras. Quem que vai fazer a primeira, assim, a pergunta na sequência? Vamos lá, Estevão, professor Estevão. Bom dia, Moacir. A gente já se conhece, é engraçado que nessa coisa da internet, né? A gente se tornou amigo no Facebook, acho que anos atrás, né? E aí eu te acompanho no Facebook, e agora nós estamos num segundo patamar, que é essa interação já mais direta, via online, que é uma coisa maravilhosa, podemos ver a cara um do outro, falar, e isso é muito bom. O que me chamou a atenção, né, é você ter, mesmo sendo de origem chinesa, ter se interessado por conta própria pelo Tai Chi antes dos 18 anos. Isso é raríssimo, né? Eu já me considerava raro de ter me interessado pelo Tai Chi aos 20 anos de idade, né? E isso continua sendo uma raridade. As pessoas têm professores que falam assim, realmente o Tai Chi, a pessoa precisa ter uma certa maturidade para gostar, né? Porque se a pessoa só gosta da parte estética, logo, logo ela se desinteressa, uma vez que ela domine aquela sequência da coisa. Não, agora deixa eu ir para outra coisa mais agitada, né? O jovem tem essa coisa. Então, acho que vai muito também digamos assim, da índole de cada um, né? Eu acho que algumas pessoas, creio que muitos que estão aqui presentes e até assistindo a gente, né, que são amantes do Tai Chi, já tem isso dentro de si, e quando descobre o Tai Chi, vê aquela projeção, uma coisa que faz sentido na sua vida. Eu conheço professores que não aceitam alunos que tenham menos de 35 anos. Eu conheço o professor assim, ele disse, eu vou perder meu tempo e você vai perder seu tempo. Então, isso é muito interessante, né? Porque, de fato, isso acontece. Na minha experiência, durante todos esses anos ensinando, os jovens entram, passam e vão, né? E, às vezes, voltam mais tarde, né? Quando já estão
amadureceram aquele o bichinho do Tai Chi ficou lá dentro, né? Então, eu queria saber, a minha primeira pergunta, assim, enquanto jovem, né, assim, você falou, principalmente, que foi uma questão do vestibular, de tempo, de falta de tempo, de dedicação, de não querer se machucar. Eu fiquei curioso agora. Primeiro, são duas perguntas. Primeira, qual foi a faculdade que você fez? Bom, a faculdade, eu me formei em fisioterapia e logo em seguida eu fiz a pós-graduação em acupuntura. Então, eu já fiquei no meio ali. Certo, certo. Então, realmente... Bom, é claro que nunca é interessante se machucar antes de nenhum vestibular, seja qual for a parte do corpo, né? Mas isso era a minha primeira pergunta, eu queria saber. Então, você já entrou na área médica mesmo, né? De certa maneira. Você já entrou em fisioterapia. E aí eu te pergunto, na época você já tinha um interesse, já via o Tai Chi enquanto coisa terapêutica ou enquanto coisa inócua, no sentido que eu não vou me machucar? Essa é a minha pergunta. Ótimo. Bom, Estevam, obrigado ali por sempre me acolher, né? Realmente a gente já se conhece há bastante tempo virtualmente e é muito bacana isso, realmente, de hoje, né, por meio dessas tecnologias, a gente poder estreitar mais os laços. Hoje eu tenho uma visão um pouco mais afinada do que aconteceu comigo no passado. Até então eu me colocava muito nessa questão, vou fazer uma arte mais suave para que eu não, né, explore demais as capacidades físicas e acabe me machucando para não atrapalhar meus estudos. Hoje eu vejo que eu passei por um período, por ser talvez muito tímido na época, realmente eu era aquela pessoa que em época de faculdade, se tinha trabalho em grupo, eu era o primeiro a levantar a mão e falar, olha, eu escrevo tudo, pesquiso tudo, vocês apresentam, né? Então, realmente não gostava de me expor. E a questão do Tai Chi, eu vejo que, assim, como eu fui um pouco mais para a linha do estilo de Pequim, não consegui ficar muito tempo na China, né, para absorver mais, né, os conceitos em si, então eu peguei muito mais a questão da forma, da respiração, nem tanto, né, da movimentação de Qi, né, da parte mais interna, mas eu percebi que eu era uma pessoa mais yin, né? Então eu precisava de alguma coisa mais suave para lidar comigo mesmo no momento, né? E depois, com o tempo eu digo bem recente, que eu comecei a sentir a necessidade de trazer um equilíbrio maior para isso, trazer um pouco mais do Yang dentro do Tai Chi. E aí, tanto que eu recentemente comecei a buscar um pouco mais os conhecimentos, né, junto com o professor Anderson Rosa, que é mais próximo aqui de Maringá, né, aqui de Campo Mourão, em relação ao estilo Chan, né? Então, eu estou sentindo cada vez mais essa necessidade, mas uma virada, né, de chave maior que me fez começar a querer pensar o Tai Chi não mais como uma sequência de movimentos lentos, foi quando, há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu comecei a praticar uma outra arte marcial, isso já, né, depois de formado e tudo mais, que foi o Wing Chun. Então, isso me trouxe uma visão um pouco mais clara de que, poxa, eu faço o Tai Chi, há muitos movimentos eu não fazia ideia para que servia, era uma coisa mais coreográfica, né? E eu falei, não, ele tem que ter um fundamento, né? Ele precisa ter alguma coisa por trás disso. E comecei a fazer algumas correlações, onde eu comecei a me sentir melhor com isso. E aquela timidez, aquela coisa, até uma certa insegurança que eu sentia às vezes, né, de sair à rua e tudo mais, não que hoje, né, eu me sinto totalmente seguro no sentido, qualquer um que vinha, eu tô pronto, né, mas nesse sentido eu percebi que eu me fortaleci internamente aprendendo esse outro lado do Tai Chi, que é o aspecto marcial em si. E aí que eu comecei a falar, poxa, o Tai Chi, a fundamentação dela é o Yin Yang, né, é o Tao.
porque eu estou só aprendendo um lado, né? Eu estou desequilibrado com isso. Então, isso foi me trazendo sair de um ponto que antes eu realmente era uma pessoa mais mais introvertida, para uma pessoa que foi se sentindo mais segura e sentindo também a necessidade, né, junto a esse desenvolvimento, em buscar a outra vertente, né, o outro lado ali do Tai Chi, que é o lado mais marcial, mais energético, mais forte, né? Então, hoje, a minha percepção é mais dentro disso. Certo. O lado terapêutico ainda não? Ainda não O lado terapêutico me surgiu só no período ali assim, que começou no finalzinho da graduação, onde, como eu já praticava, alguns professores deram a ideia, por que você não faz, né, sobre isso, para ver se a gente consegue uma boa resposta? E foi um desafio enorme, né? Eu sou movido a desafios, então eu falei, poxa, né, não tinha muitos artigos científicos na época, nada que cruzasse também as informações, né? A grande maioria dos artigos científicos são prevenção de quedas, controle de pressão arterial, e daí eu comecei a desenvolver um pouco de pesquisa em relação ao fortalecimento, principalmente da região lombar, que era o meu estudo de caso, né? Então, o lado terapêutico surgiu um pouco mais dentro do período de graduação mesmo, né? Não tinha ainda essa abertura de visão na época. Certo, certo. Violeta e Renato, posso fazer mais uma pergunta para só não perder o gancho? Okay? Sobre o fortalecimento da região lombar, você poderia se expandir um pouco nesse assunto? Claro, claro. Bom, na época, o que a gente analisou foram alguns critérios em relação à flexibilidade da articulação lombar, né, e em relação ao ganho de força da musculatura e estabilidade, através de alguns testes de equilíbrio que a gente fazia, e testes realmente de força. O que a gente observou? Na época eu utilizei, que era a única sequência que eu tinha aprendido até então, que era a forma de 8 movimentos. Então, eu aplicava a sequência de 8 movimentos para o grupo teste, né? Lógico que é muito dentro do que você falou, né, professor Estevam, que eu tive um grupo grande que iniciou, mas até o final do estudo mesmo sobraram poucos, né, que eu só consegui usar um número bem reduzido de pessoas, porque era um grupo bem heterogêneo em relação à idade, sexo e tudo mais. Então, teve pessoas que começaram, gostaram e foram até o final, e outras que foram desinteressando do estudo, né, ao decorrer do processo. E com essa sequência, como dentro da fisioterapia em si, a gente tinha alguns exercícios para fortalecimento da estrutura, como simplesmente fazer elevação de uma perna, eu falei, poxa, né, elevação de uma perna a gente faz no galo dourado, por que não associar, né? A movimentação ali de caminhada do Tai Chi, às vezes a gente fazia uns agachamentos, né, com avanço, eu falei, poxa, acho que dá para casar muita coisa ali. E foi aí que nasceu a ideia um pouquinho de trabalhar com isso. Então, a gente mensurou de algumas maneiras essa questão e, lógico, o índice, né, que a gente chama de EVA, né, que é um índice de dor, a questão do coeficiente de dor de cada aluno, do início do processo até o final do processo, como ele se sentia, né, até esse período. Então, a gente teve uma resposta extremamente positiva com isso, né? Todos que finalizaram, né, o projeto com a gente teve ali, se não 100%, pelo menos 90%, se não me engano, de melhora do quadro de dor, fora a melhora das outras capacidades avaliadas, como a flexibilidade lombar e o ganho de estabilidade da coluna. Então, foi bem interessante, porque eu somava não só a questão da forma, a questão de ensinar um padrão respiratório, né, o que é o diafragmático, que aí que eu comecei a perceber, ninguém respirava desse jeito, né? Todo mundo era uma respiração mais costal. Eu falei, nossa, como a gente esquece, né? Como a gente desaprende a respirar da forma correta. E eu acredito que todo esse somatório contribuiu bastante para o fortalecimento da estrutura que a gente chama de core, né? Que é a estrutura de períneo e tudo mais ali, que é um dos músculos principais para a estabilização da região lombar. E isso foi em que anos? Foi em 99.
Então, em 99, você já tinha acesso a 8 posturas. Isso, exato. Isso, porque então foi quase quando surgiu as 8 posturas. Se eu não me engano, a 24 vem desde os anos 50, né? E até, como você não botou 8 posturas no seu currículo, né? Eu fiquei até pensando assim, essa parte terapêutica com a 24 é muito mais complicada. Você tem posturas na 24 que não são tão... Né, forçam um pouco, principalmente a postura da serpente para a pessoa que tem problemas na lombar, se eu não me engano, pode ser que eu esteja errado, né? Sim. É complicado, né? Já 8 posturas, eu acho que é uma forma muito bem desenhada nesse sentido. Você tem quase todas as benéficos do Tai Chi, né, que você tem na 24, sem a problemática de algumas posturas que são mais puxadas, né? Então, legal, você pegou 8 posturas logo no comecinho, que eu acho que foi próximo da virada do século que eles desenharam essa forma. Bacana. Essa informação eu não tinha, porque até então o meu aprendizado foi sequência, a forma de 8 posturas, depois 16, depois 24. Então, na minha concepção, a ordem de criação tinha sido essa, mas realmente era uma coisa que eu ficava me questionando. Falei, poxa, embora seja de 8 posturas, eu acho ela muito mais assim um grau de complexidade, né, por ser mais curta do que o de 24, não pela exigência, né, mas assim, falei, poxa, tem movimentos difíceis ali para quem pega de primeiro, né, primeira movimentação. Então, o meu aprendizado seguiu essa ordem, né, 8, 16, 24, até então, a minha concepção era, essa é a ordem, você tem que ensinar essa ordem, você tem que aprender nessa ordem. Espera aí que agora você me deixou confuso. Você começou a aprender em Macau, Tai Chi, com seu tio, a 24. Não, a 8. A 8? Isso foi em que ano? Essa foi logo na sequência. Eu acho que eu tinha acabado de aprender o Tai Chi quando eu voltei. Deve ter sido, acho que 98 que eu fui para lá. Então tá. Ok, faz sentido. Tá ok. Obrigado. Passa a palavra para os colegas. Muito legal a resposta. Obrigado. Agradeço. Pode ir. Oi, Macê, bom dia. Prazer em Bom conhecê-lo. dia. Muito interessante conhecer a sua história. Eu também sou descendente de chineses, mas eu sou brasileira, né? Então, o pessoal acha que está no DNA falar chinês, ler chinês, né? Pensar como chinês, mas não é bem assim, certo? Podia, né? E Macau, eu tive a oportunidade de estar em Macau, assim, muito rapidamente, e eu lembro que logo que eu passei lá não é alfândega, lá pelos... que eu tive que mostrar o passaporte, eu lembro até hoje, né? A surpresa lá do pessoal, falando assim, olha, nossa, uma brasileira, né? Porque também não eram tantos brasileiros, né, que iam na época. E eu queria, então, voltar um pouquinho na sua história, só para entender, assim, você falou que começou lá em Macau, eu queria, então, saber, na época que você começou lá em Macau, como é que era o Tai Chi, assim, se eram se você encontrou jovens que praticavam, ou se eram só os idosos, como é que era esse contexto na época que você começou? É curiosidade, né, entender como é que... Até para saber a sua motivação, né? Sim. Bom, as minhas primeiras idas e experiência com a arte marcial em si foi realmente com Shaolin do Norte. Foi a partir, acho que de 98, que realmente eu comecei, né, a aprender o Tai Chi. Com meu tio que começou a introduzir, né, esses conhecimentos, as formas, ele me levava num parque que tinha próximo da casa, onde a gente ficava só nós dois praticando, mas eu ficava, né, aquele olhar curioso ao redor, e eu via vários grupos realmente fazendo, né. É muito bacana que, assim, nos parques da China é um misto de tudo, né? E todo mundo consegue se manter ali numa harmonia incrível. É gente dançando, é gente praticando Tai Chi, é outro treinando canto. Eu falei, gente, como é que pode, né? Aqui no Brasil não dá para misturar. E eu achava isso maravilhoso. E a gente ficava lá praticando Tai Chi. Então, essa foi minha primeira experiência. Nas outras vezes que eu fui a Macau, já com interesse maior pelo Tai Chi, de querer aprender novas formas e tudo mais,
eu já era um pouco mais cara de pau, então eu entrava no meio de aulas que existiam ali nas praças, né? E ficava ali no fundo, observava, acompanhava, fazia, e até que fosse adotado pelo mestre que tocava a aula, né? Que ele via, então assim, eu era o primeiro a chegar e o último a sair sempre. Eu falei, poxa, eu não venho sempre para cá, não tenho nessa outra forma de aprender que não dessa forma, então o máximo que eu puder aprender. Então, a minha dinâmica de estudos lá, realmente o público, respondendo um pouquinho já para não vagar muito, né? Respondendo você, Violeta, é realmente de um público mais idoso. Era raro ter um aluno mais jovem mesmo ali, né? Então, eu chegava sempre às 6, 6:30 da manhã nos parques, e eu jurava, né? Depois eu já vi que não ia acontecer mais isso. Eu jurava que eu sempre ia ser o primeiro a chegar, né? Entrava no portão do parque e já tinha gente saindo. E saía lá por perto do meio-dia, a hora que o mestre já não aguentava mais e ia embora para almoçar, né? Então aproveitava realmente o máximo que podia. E a última vez, que já faz um bom tempo que eu não volto a Macau, eu tive o privilégio de aprender com um mestre que também foi nesse sentido. Ele ia para praticar sozinho, ocasionalmente vinha alguns alunos e fazia algumas práticas com ele. E eu ficava naquela cola, né? Sem saber a língua, ficava só repetindo e acompanhava, e fazia tudo que o mestre fazia. Eu estava lá atrás. E daí, no final, né, quando estava indo para ir embora, eu falei para meu pai, falei, vamos comigo no parque. Que até então, né, ele não acompanhava. Só para poder agradecer esse mestre, que não conheço, mas ele me adotou, me ensinava, me corrigia, pelo menos para agradecer. E daí, no final, meu pai falou, você sabe quem que é ele? Né, que eles conversaram, e era um senhor, já devia ter seus 70 anos de idade, por aí, né? Levei um puxão de orelha, porque minha flexibilidade nunca foi boa, e a dele, né, abertura total, era, né? Ele falava assim, olha, você tem que fazer esse alongamento aqui. Eu não chegava nem perto, nem colocava a perna em cima da barra, e ele colocando o peito no joelho. E ele falou assim, esse senhor é o treinador da polícia de Macau. Aí eu falei, nossa, se soubesse disso antes, tinha aproveitado muito mais, né? Mas era o último dia. E então, assim, a minha experiência foi assim, bem diversificada. Infelizmente, eu não lembro. Eu cheguei a anotar o nome, né, dele, mas depois acabei me perdendo ali nas anotações. Mas sempre foi mais assim familiar a minha relação, né, com o Tai Chi, e não efetivamente uma escola, né, alguma coisa nesse sentido. Foi sempre mais dentro de parques. Por isso que eu falo que eu passo mais a forma de Pequim, né, pensando pelo 24, embora tenha ali as variantes, mas porque realmente eu não estou, né, dentro realmente da escola Yang, Chan, alguma coisa assim, que embora hoje eu esteja buscando um pouco mais isso. Legal. Obrigada. Passo a palavra aqui. Renato Leves. O Renato, Oi. apresenta para a nossa nova integrante ali, porque eu não coloquei o nome dela. Fala o nome dela aí. A Beatriz, minha filhinha. Bom dia, Beatriz. O pessoal está te dando bom dia aqui, Beatriz. Vem dar bom dia para o pessoal. Dá bom dia. Moacir, é muito interessante a sua história e curioso, né? Eu, diferente de você, eu comecei aprendendo pelo 24. Eu fui aprender a Forma 8 muito tardiamente, muito tardiamente. Na verdade, eu fui aprender agora, por volta de 2007, 2008, foi quando eu tive contato com a Forma 8. Hoje, aqui na escola, onde eu dou aula, eu começo também pela Forma 8, que ela é muito mais simples. Eu também sigo essa progressão, 8, 16, 24, 32, 42, e vou embora. Bacana. Mas eu queria explorar um pouco mais com você, e, de repente, até te apresentar, não sei se te interessa, a professora Ângela Sossi, né? E eu e a Violeta estamos desenvolvendo um projeto que em breve vai estar aqui também, todos os Tai Chi Sem Fronteiras vão ter a oportunidade de conhecer. Ela está em busca de alguém assim que se interesse mais pela cinesiologia, sabe? Ela ficou tentando me seduzir, mas a minha área é mais a fisiologia, né? A minha pós-graduação é em fisiologia.
e pelo que eu entendi, o seu estudo passa e perpassa pela cinesiologia, né? Estudo do movimento, assim, então, tem algumas coisas interessantes aí para fazer. Eu queria entender mais desse protocolo que você aplicou, se você poderia... quantas vezes você fez a forma 8? Era uma única vez? Quantas repetições por postura? Você ensinava ela fragmentada ou ensinava ela inteira? Como que foi que você fez? Como que você montou o seu modelo experimental, digamos assim, né? Que é a forma como você fez o seu trabalho? Você explicou ali as ferramentas que você usou de avaliação, coisa e tal. Mas é interessante a gente saber disso, né? Porque posso replicar, eu tenho muitos alunos que sofrem de ciatalgia, né? Lombalgia, que é a dor, para quem está nos assistindo não conhece o termo, é a dor, a lombalgia é a dor aqui na parte inferior das costas, e a ciatalgia ela pega um pouquinho ali da articulação quadril, coxo femoral, e às vezes irradia para a perna. É aquela dormência que às vezes vocês sentem na perna, né? E tem algum comprometimento ali na articulação. Como que foi esse protocolo? Me interessa muito saber. Eu também sou acupunturista, a minha formação é em educação física, né? Quando você estava falando do estudo lá, eu deduzi que era fisioterapia, e no meio da conversa você falou. E também sou acupunturista, também fiz uma especialização. Então, assim, é bem interessante. E se você, naquela ocasião, você estava na graduação, então você ainda não tinha conhecimento da medicina tradicional chinesa. E se hoje você tem interesse em aprofundar esse estudo, de replicar, de ampliar, queria entender melhor esse seu estudo. Tá, ótimo. Bom, obrigado, ótimo dia, professor Renato. Falando um pouquinho ali da professora Ângela, eu tive o prazer de conhecê-la há muitos anos atrás, uma vez que eu fui até São Paulo, né, que foi o começo, né, quando eu comecei a me interessar um pouco mais pelo Tai Chi e realmente estava muito perdido, que daí eu comecei a ter pessoas interessadas em aprender um pouquinho mais da arte, não sabia por onde começar, como fazer, e pesquisando pela internet tinha encontrado, né, a escola dela. Falei, poxa, eu vou ter que ir até São Paulo, mas vou até São Paulo. Moacir, só não era na época do Orkut? Eu me lembro que a gente estava conversando, eu, você, a Ângela, acho que era na época do Orkut. Foi na época do Ó. Não entrega as datas tão assim, Leves. Mas foi bem nesse período mesmo. E daí eu fui fazer uma imersão lá, né? A gente foi até acho que era um sítio que ela tinha, acho que não sei se ainda tem um espaço, acho que em Cotia, alguma coisa assim, que eu pude fazer uma vivência, né? Passei um dia inteiro lá com eles. E daí comecei a entender um pouquinho mais, né, de como eles organizavam a estrutura, que daí eu comecei a trazer um pouco para dentro do que eu ensinava também. Mas na época da graduação em si, eu não tinha base nenhuma, a não ser a chinesa. Então, como que eu fiz na época? Eu fazia repetição de movimento a movimento, né? Então, fazia a forma de abertura, repetia com o aluno. Num próximo, né, a gente fazia, se não me engano, 3 vezes na semana os encontros de 30 minutos, se não estou enganado, tá? Agora já me fugiu alguns números mais, assim, os dados mais, né, certos, mas depois posso buscar ali no trabalho de conclusão mesmo, para ter os números mais corretos. Mas, se não me engano, eram 3 vezes na semana, onde cada dia da semana eu explorava um movimento e colocava isso em avanço, né? Até que a gente passasse por todos e depois começasse, até finalizar os estudos, fazer a forma completa, né? Então, ainda era muito uma coisa que eu não fragmentava, a não ser falar assim, ó, esse é o primeiro movimento, bom, e ficava praticando só ele. Próxima aula, né, próximo dia de estudo, esse é o segundo movimento, e vai desse jeito, e repete. Né? Hoje, dentro da minha, né, prática de aulas, aí já nem pensando tanto
em terapêutico, embora, né, não deixe de ser, eu fragmento mais ainda, né? Então, hoje, pela dificuldade da grande maioria das pessoas que eu vejo ao aprender o Tai Chi, eu tenho ensinado, às vezes, só a movimentação de perna primeiro, para que ela se familiarize com aquilo, depois, às vezes, só a movimentação de braço, sem a movimentação de perna. Eu quebro o máximo que eu posso o movimento, para tentar ajustar e depois ir casando um pouco a sincronia entre as partes, né? Foi a forma que, assim, posso estar errado, né? Porque, como eu disse, eu não tive muita base de referência para poder né, trabalhar isso, mas dentro da minha rotina foi a forma que eu vi que os alunos começaram a aprender um pouco mais fácil os movimentos. Então, mas na época da graduação, para o estudo, batia movimento por movimento a cada dia até fechar a forma completa, né? Não sei se eu consegui te responder ali, professor Renato. Isso levou 3 meses de ensino, 3 vezes por semana, ou seja, 12 semanas. Foram 3 vezes na semana, agora eu não lembro o período exato de estudo, mas eu acredito que deve ter dado em torno de 2 meses. Você pegou pessoas que não tinham experiência nenhuma com a prática do Tai Chi e ensinou o Tai Chi para elas, né? Isso, todo mundo zerado a metodologia própria que você foi desenvolvendo ali e se adaptando ao que você tinha naquela ocasião. Exatamente. Bacana. Moacir, a gente tem aqui a Biblioteca Confúcio, onde a gente está criando um grande acervo digital de material teórico, né? Se você puder e quiser, for do seu interesse, contribuir conosco, né? Você manda o arquivo para a gente coloca lá e deixa disponível esse estudo. Acho que seria de grande valia para a comunidade que está nos assistindo aí. Esse é o propósito, né? A gente fomentar o estudo do Tai Chi. E parabéns pelo seu trabalho, gostei muito, né? Muito obrigado. Esse acervo eu fiquei já conhecendo, inclusive eu já mandei, acho que já está publicado, né, Leves? Na verdade, o Leves achou, eu já nem lembrava mais desse estudo, né? Já tinha passado muito tempo. Ele falou, é seu. Eu falei, posso publicar? Pode. Opa, se tiver a mão aí, Leves, vamos colocar lá, manda o link para a gente botar ali no YouTube. Olha, eu não tenho. Desculpa, Renato, eu não estou em Curitiba, eu estou limitado aqui. Até a conexão caiu, tive que usar emprestado aqui do vizinho. Falei com ele. Tá. Deixa eu tentar achar. Tá. Mas está lá no. Então, o pessoal do Tai Chi Sem Fronteiras avisando, tem um acervo muito bom, tá no taichi.blogspot lá, que está lá, que é justamente isso que eu ia perguntar para o Moacir, né? Porque, professor Moacir, porque a gente sabe que há uma carência desse material, por isso que houve esse surgimento da Biblioteca Confúcio, que é a ideia, daí eu convidei o próprio professor Moacir com o material dele, que ele foi atrás, e outros também, que exatamente como ele, falaram assim, nossa, que legal, porque é uma maneira de resgatar, e a gente vê exatamente isso, através dos trabalhos, como são interessantes aqui, que eles proporcionam, é um tijolinho a mais, que a gente percebia que atrás não tinha, né? Que era uma coisa assim, então, porque a gente sabe que as publicações de medicina internacionais, elas têm um amplo material de estudo, né? E isso já faz tempo que a gente sabe que tem em inglês, que seria até a revista Tai Chi Brasil traduziu por um médico, com assessoria de médicos, alguns desses artigos, que a gente precisa desse material em português, né? Não, a gente sempre comenta, né, e fomenta isso, da necessidade de incentivo, né, da leitura dos livros em português, que haja mais livros em português, e não é todo mundo, né, ainda no Brasil que entende um idioma estrangeiro. Então, tem que facilitar. E trabalhos assim também nessa área, né, de que são importantes. E eu queria também perguntar ao professor Moacir, por exemplo, como ele começou bem jovem, né, esse contato e tal, pelo interesse próprio, como frisou muito bem ali o professor Estevão, tá? O que você acha na sua fórmula para atrair crianças para o Tai Chi? Porque a gente sabe que aí no seu colega, aí no Paraná, né, tem um professor também, Abel, que faz lá com crianças, mas é dentro de uma estrutura
educacional, quer dizer, é uma coisa, é diferente, né, a abordagem. Mas eu gostaria de saber a sua opinião, professor. O que que você acha que poderia, assim, olha, vamos fazer um projeto, né, assim, aqui conversando apenas, assim, um exercício mental, de direcionar para atrair crianças para fazer Tahiti, né? Porque os idosos a gente já sabe, a gente já tem, assim, é porque é mais abordado, então a gente já está mais familiarizado com isso. Mas e o jovem? Como eu disse lá, eu me lembro num seminário com um mestre, né, da linhagem tradicional, de uma linhagem tradicional, em que ele comentou isso. Ele falou assim: meu filho, quando era pequenininho, não queria fazer Tai Chi. Isso o mestre de Tai Chi falando, né? Porque, quer dizer, não tinha interesse em fazer Tai Chi porque é movimento lento, aquilo que a gente sempre abordou. Mas eu me lembro que eu tive a oportunidade de ir para Wudang, Utangshan, né, lá, e eu vi escolas com crianças, muitas crianças, né, fazendo também Tai Chi, é muito legal. E eu vi que algumas até colocavam uma espécie de faixas, né? Isso foi uma coisa que para mim foi novidade, assim, nas crianças, né, faixas amarelas, azuis e tal, para dar uma motivação, né? Motivar a criança, porque a gente sabe que a motivação é diferente do idoso, né? Enquanto um tem muita energia que precisa extravasar, exteriorizar, o outro está querendo acumular, né? Então, ou extravasar menos, né? Manter mais. Então, eu queria saber a sua opinião, o que que você acha assim, né? Claro, descompromissadamente, mas o que que você acha? Ah, poderiam fazer isso, 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 né? Para atrair crianças. Eu só quero colocar um exemplo, eu dei aula para crianças de 3 a 6 anos, né? Aqui em Curitiba, numa escola. Então, e também eu fiz um seminário não, uma espécie de workshop com adolescentes, assim, em torno de 12, 13 até 16 anos. E já é diferente, né? Claro, a abordagem é muito diferente. Então, eu queria saber, assim, a sua opinião. Assim, como é que a gente pode atrair esses jovens para o Tahiti? Bacana, ótima pergunta, viu, Leves? Porque é um desafio bem grande, eu imagino, né? O meu público não é infantil também, embora eu também fique muito ali sedento por atingir esse público também, né? Porque acho que a gente vai criando uma cultura dentro deles, né? Assim como é instituir, por exemplo, a meditação mesmo para crianças, que eu tenho certeza que também é tão desafiador quanto, né? Mas eu acredito que também seja muito transformacional. Mas eu acredito que talvez um ponto que nem você comentou agora mesmo, a questão dessas motivações, né? Eu tive até hoje apenas uma criança, isso já há um bom tempo atrás, que fez Tai Chi comigo, que a mãe trazia, a mãe fazia, daí trazia a filha, e a filha começou a praticar e ficou até um bom tempo comigo. Naquela época, né, criança normalmente mais agitada, né, não tem muita paciência às vezes de fazer um movimento mais lento e tudo mais. Eu, se não me engano, eu pulei etapas com ela. Eu já não lembro mais a data, mas eu tinha aprendido uma forma com leque. E eu tinha visto que ela tinha se encantado pelo leque. E eu falei, poxa, acho que talvez é uma forma de, né, deixava o leque com ela brincava. Eu falei, você quer aprender? Então, se não estou enganado, eu acho que eu ensinei só a forma de 8, que normalmente hoje, né, como eu faço? Eu ensino a forma de 8 para adultos, 16, 24, e daí, como já tem uma formação de movimento um pouquinho mais amplo, aí eu, né, como eu sei a forma de 32 de espada, o leque 36, só que agora já me fugiu alguns movimentos da memória, preciso resgatar um pouquinho disso, e o 42 da forma de mãos livres. A partir do 24 eu deixo o aluno meio livre para falar assim, poxa, eu queria, né, aprender a manipular alguma arma ou continuo com as mãos livres. E para aquela criança eu lembro que eu mudei um pouco isso, né? Então eu saí do 8 e eu fui para o leque. E daí talvez isso tenha segurado ela um pouco mais, né? Dela experimentar coisas diferentes, né? Então, foi minha única, para ser bem sincero, minha única experiência assim, com criança em relação ao ensino do Tai Chi. Até eu tenho um sobrinho meu agora que está com quase 4 anos. Até agora a gente só conseguiu fazer junto o movimento de abertura. Depois disso, ó, já saía correndo brincar.
O Renato, talvez ali, né, com a Bia, não sei se ele tem tentado já essa relação de apresentar o Tahiti para ela, porque ela convive, né? Ela respira ali junto com o Renato. E, Renato, já teve alguma experiência assim? Já eu, com as crianças, né? E, curiosamente, as minhas sobrinhas, principalmente a mais velha, a Maria Gabi, ela se interessa bastante pela parte meditativa, é espontâneo dela. Eu dou aula para elas de defesa pessoal, né, a partir do Sandá, num modelo bem lúdico, nada, aspas, formal, né, no ensino tradicional que a gente aprende. Eu uso a mecânica, os conhecimentos marciais para fazer o desenvolvimento motor, para trabalhar a coordenação motora, lateralidade, todas as variáveis que são importantes nessa fase de desenvolvimento humano. E no final eu faço a meditação, né? Sempre faço com ela. E é curioso que a Gabi, que é a minha sobrinha mais velha, ela sempre fala: hoje vai ter meditação, tio? Eu vai. Então, assim, ela tem um interesse natural. A Bia medita. A Bia ela é bem agitada, bem imperativa. Ela é um foguete atômico, digamos assim. E quando ela está muito agitada, Bia, para um pouquinho, faz um on aí, vai meditar um pouquinho. Aí ela senta e fica quietinha. Então, assim, eu venho introduzindo dessa forma. Não, ela vem nas aulas de sábado, participa, brinca, aí quer dar aula junto comigo, vai ficando assim, né? Eu vou deixando uma coisa mais leve, né? Se ela se interessar lá para a adolescência, vai ser o melhor momento de formalizar alguma coisa. Por hora, é mais estímulos sensoriais, de comportamento, de presença, de participação, de interação, e assim que fica rolando aqui. Mas foi curioso, a Gabi veio passear com a minha mãe aqui, né, dar uma caminhada aqui. Aí ela viu: quer fazer aula, Gabi? Quero. E ela ficou acompanhando, né? E a gente estava praticando o Patuandim e depois eu fiz a forma 8. E ela acompanhou a aula inteira. Ficou ali tentando fazer, foi bem bacana. Então, mais ou menos assim que funciona por aqui. Isso é maravilhoso, né? Até eu acho que pode ser um tema para uma mesa redonda, né? Por exemplo, como muitos da minha idade se voltaram para o Tahiti por causa do seriado Kung Fu, com David Carradine lá atrás, com Quan Chai Ken. Então, acho que também eu vi uma jovem filha de uma aluna que gostou da espada porque ela assiste aí eu não sei o nome, porque é atual, né? Daqueles desenhos japoneses em que ela falou: lá tem o matador de demônios. Daí eu peguei e falei para ela: você sabia que no Tahiti, espada, tem um movimento que é do Chong Kuei, que é justamente conhecido como matador de demônios? Ela: Olha é? aí. Como é que é? Daí ensinei o movimento, quer dizer, ali estabeleceu-se um link, né? Então, como né, eu falei agora, os adultos do passado ali, por causa de seriados, Bruce Lee e tal, se voltaram ao Wushu, né, o Kung Fu e ao Tai Chi, e o Bruce Lee, o Wing Chun também. Então, acho que com as crianças tem isso, né? Só vou dar um exemplo bem curtinho, uma das aulas de criança de 3 a 6 anos, bem lúdica, saindo das esferas tradicionais de ensino, né? Então, eu misturava a cultura japonesa com a chinesa, falei: agora vamos fazer o círculo do Pakwachang, mas estilo ninja. Olha só a mistura de cultura. Silenciosamente, aí silenciosamente, né? Outra, agora vamos fazer uma que é do Hulk, que é a que tem no estilo Shen, que é uma espécie assim de soco duplo, que você desce e fala: vamos lá, igual o do Hulk, agora vai! Uau! Daí, nessa diversão, eles. E agora, na próxima aula, não é só do Hulk, vai ter o do Capitão América. Eu falava assim. Tem que Aí eles ser ficavam criativo. perguntando para os professores, porque era muito bacana, porque daí eles têm uma motivação, né? É uma ideia, talvez, para a gente lapidar aí para frente, fica a ideia. Eu coloco para a Bia, né, a série Avatar. Então, ela assistiu Avatar Yan, e ela gosta mais da Cora, né? A Cora já é mais adolescente. Curiosamente, né? Ela gosta mais da Cora, é mais moderna, tem uns conflitos. Mas é uma coisa que eu fiz o link com ela fica água, né? Fogo, terra. Eu falei: Tai Chi é água, Bia. Ela é água, vai aqui, ó, igualzinha. Olha o movimento que ela faz. Vem aqui, ó. Você parar aqui, alisar a cauda do pavão. Isso ali é alisar a cauda do pavão. E é mesmo, né? Lá o Eng faz o alisar a cauda do pavão. E daí ela se interessa, né? E assim vou levando, né? Dessa forma Por lúdica aí. também. Que eu acho que tem que ser, né? Não adianta querer botar num quadradinho, porque não funciona.
A cultura brasileira é completamente diferente da cultura oriental. A gente tem que pegar o fundamento e nos adaptar aqui à nossa cultura, né? Eu acho isso importante. Isso. Até porque os próprios chineses fazem isso quando eles vêm para cá, de uma maneira geral, eles se adaptam à nossa cultura e daí ali eles vão mostrando também a cultura deles, né? Há muito disso que eu tenho percebido aqui. Justamente isso, que não há um choque de culturas, né? E então vamos O voltar aqui ao contato que eu tive com eles também, eles sempre perguntam muito, eles são muito curiosos pela nossa cultura, eles querem saber da capoeira, eles querem saber de tudo que eles têm essa valorização da cultura, né? Tanto da deles como o respeito a do outro, né? Isso é um aprendizado importante para todos nós, né? Valorizar a nossa cultura. É uma coisa que eu aprendi com eles. Um ex-aluno meu, curiosidade só, que é professor de Tai Chi também, e ele foi para a China, pegou um táxi, e aí conversando com o taxista, assim, de uma maneira, né, não sei da maneira deles, então o taxista perguntou o que ele fazia, e ele disse que era professor de Tai Chi. O taxista olhou assim, né, brasileiro de Tai Chi, e ele perguntou para o taxista, e você? Eu jogo futebol, né? E os dois olharam, peraí, né? Uma curiosidade, né? Posso aproveitar esse gancho e fazer uma pergunta para o Moacir? Então, Ótimo. Moacir, como que é esse choque cultural aí? Você é brasileiro, né? O seu pai chinês e a sua mãe descendente de japonesa, né? Você tem aí uma convergência de 3 culturas, né? Como que é isso? E o Tai Chi como que o Tai Chi linka tudo isso para você? Como que funciona isso para você? Olha, realmente, o pessoal até assusta, né? Com tanta mistura que tem aqui. E a questão de choque cultural, na verdade, a minha família, de maneira geral, ela é bem miscigenada, né? Então, assim, até no campo religioso, a gente tem de tudo. Então, assim, eu sempre fui muito mais, acho que talvez por isso mesmo, fui muito sempre mais cabeça aberta, mente aberta a conhecer um pouco de tudo. Então, sim, tem influências ali, gosto muito da cultura japonesa, embora realmente a chinesa seja ali, né, aquela coisa que é mais forte. E o Tai Chi, na verdade, foi alguma coisa muito assim particular, né? Porque realmente, se não fosse pelo tio, que eu nem tenho tanto contato assim, por ele ser de lá, talvez não teria conhecido, né? Porque meu pai não é praticante de nenhuma arte marcial, nunca foi, né? Então não traz isso, ele trabalha, sempre trouxe o lado da filosofia e dos conceitos orientais chineses, né? Porque ele trabalha com a massoterapia, né? A questão da auriculoacupuntura, fez acupuntura por muito tempo, aí depois acabou parando, que na época tinha aquela, né, questão do ato médico, e resolveu, por ser estrangeiro, parar, porque para ele, naquela época, ele precisaria fazer uma prova, né, de proficiência, e o português dele é horrível, né? Então, o pessoal tem até uma certa dificuldade de entender ele, que é bem carregado no sotaque. Então, a questão da cultura chinesa sempre foi muito presente, né, dentro da minha vida. Tanto que foi um choque grande quando eu fazia a graduação de fisioterapia, né? Que eu brinco que a gente é meio que moldado ali dentro, e aquela coisa muito, né, de, assim, eu saí da faculdade com a ideia, assim, de fazer fisioterapia no mínimo 10 sessões para começar a ver algum resultado, né? E meu pai, desde muito tempo, falou: não, tá errado isso, você tem que dar resultado já na primeira sessão, se já não for para resolver logo o problema. Eu falei: não, pai, imagina, não tem como, que não sei o que, e queria brigar. Até depois de um certo tempo de maturidade, falei: pai, tava certo, tem que resolver já na primeira. Esse negócio de ficar postergando, esperar 10 sessões, porque convênio manda de 10 em 10, tá errado. E então foi um choque bem assim grande, porém no sentido assim, eu fui absorvendo, né, um pouquinho de cada coisa, né? Então até a questão de Qi era uma coisa muito presente, até pelo, né, trazendo um pouco para essas coisas da atualidade, os desenhos, os animes, sempre foi uma coisa que sempre que envolvia
né? Por exemplo, o Avatar, eu acompanhei ele inteiro, só não peguei a segunda temporada ali da Korra, que daí já não consegui ficar acompanhando. Dragon Ball, que eu sou fãzaço também, sabe? Então, são coisas assim que eu fui meio que misturando culturas e para mim é uma cultura só, sabe? Quando você não consegue fazer uma divisão de falar, isso aqui é japonês, isso aqui é chinês, isso aqui, né, brasileiro, acabou virando uma coisa só para mim. É como se o planeta inteiro fosse um só, né? Um só, é bem isso mesmo. É até Esse é um engraçado que às vezes ponto você de vai conversar com congruência, né? alguém e você tem que pisar um pouco no freio, né? Porque daí você acaba às vezes atropelando conceitos e misturando muita coisa. É que você acaba sendo uma resultante, né? Você é um ponto de congruência, né? É o intercruzamento entre vários e formou você. O que é o reflexo, né? Uma síntese do que nós somos brasileiros, né? Vários pontos de congruência, muitas culturas influenciam Sim. na nossa formação. Bacana, professor. Professora Violeta? Ah, só um pouquinho, Estevam, só a professora Violeta ali. Deixa eu aproveitar aqui, Moacir, e ler um pouquinho dos nossos comentários. Só queria agradecer aí a nossa plateia. Então, tem alguns comentários aqui, eu não vou conseguir ler todos, mas eu queria passar alguns de uns assuntos até que já passaram, mas só para não deixar em branco aqui. O Eduardo Almeida, ele comentou, quando vocês falaram do Orkut, né, com o professor Estevam, ele falou, recordação, eu e Moacir Yao criamos a comunidade de Tai Chi Brasil no Orkut, né? A long time ago, certo? A gente não precisa entrar em detalhes, né? Até para falar, pessoal, olha, existiu uma vida antes do Facebook, né? Saudações, Eduardo. Existiu outra Nossa, antes do quanto tempo. Orkut, hein? Existe, Mas você não vai entrar em detalhes agora, né, Leve? Você não te vai se entregar demais, né? Fala assim, sabia que existia internet de escada, né? Com modem. Ainda bem que eu não vivi essa época. E antes do Orkut tinha o ICQ e tinha o Mirk. Ó. Isso aí eu não conheci, não. ICQ, nossa, ICQ, eu lembro direitinho, mas eu não lembro, não conhecia essas coisas, não. Ouvimos falar, né? É isso aí. Que mais? Tem o pessoal do Tigres e Dragões falando da belíssima entrevista. Eu queria falar um pouquinho também do professor Gil Rodrigues, né, que falou que é muito boa essa reflexão sobre ensino para crianças, que certamente dará uma ótima mesa redonda, né? Fica aí a dica para o grupo. E o professor Gil Rodrigues também comentou que anos atrás ele ensinou Tai Chi numa escola pública aqui em São Paulo, para pré-adolescentes e jovens surdos e mudos. E foi uma experiência incrível. É muito legal, né, lidar com esse público, porque eles têm uma outra consciência sensorial, né? É bem interessante. Alice Uchida falou também que a neta também se interessou por Tai Chi por causa dos desenhos, poderes dos heróis com espada. E depois o pessoal da Energia, Vida e Movimento, né? O Cutrunel. Excelente matéria, como sempre. Obrigada, Tai Chi Sem Fronteiras, e agradecendo, precisando sair um pouquinho antes, né? Mas deixa eu só complementar antes do professor Estevam, que eu gostei muito dessa discussão de trazer a parte lúdica para as crianças. Eu acho que eu pensando agora também, eu acho que essa parte lúdica serve para os adultos também, né? Porque a gente percebe que o índice de desistência no meio do caminho é grande e talvez, né? Eu acredito, né? Até pelo interesse que a gente tem, né? Que as armas, né? Os nossos instrumentos, eles também despertam bastante curiosidade. Então, talvez a gente tentar realmente fazer esse processo que o Moacir falou, inverter um pouco, né? Porque a gente tem uma sequência, né? Das próprias formas, da forma tradicional, que obrigatoriamente você tem que passar pelas formas de mãos para depois ir para os outros instrumentos, para as nossas armas, né? E eu estava refletindo aqui, realmente, né? Você andar, né? Assim, até chique, até um status, né? Quando a gente anda com a nossa espada, com o nosso leque, né? Assim, desperta aquela curiosidade e o ego da pessoa. Então, talvez, né? A gente tentar inverter um pouco, né? Trabalhar um pouco com esse processo aí de mudança cultural, né? Porque não são só as crianças que precisam de estímulo, né? Os adultos também.
Então, tem uma série de coisas que eu anotei, mas eu não vou atropelar aqui, que o professor Estevão levantou a mão, ele é o próximo aqui. Obrigada. Não, mas muito legal, Violeta. Inclusive, eu acho que realmente uma mesa redonda vai caber. Eu tenho uma experiência no passado com as minhas filhas. A minha ex-mulher, a Begônia, que nós já entrevistamos aqui, fez um trabalho lindo com elas, justamente com os dois instrumentos, espada e leque, foi maneira de trazer as crianças para o... Mas nós já tínhamos, como a gente trabalhava a arte do Kenpo, movimentação de animal, aí sim é fácil. Você pega uma criança, imita um sapo, imita um urso, é imediato, é instintivo, a gente acaba aprendendo com elas, né? O link dessa passagem para o Tai Chi, que é mais difícil, mas a gente, né, vai... E eu achei muito importante que a Violeta falou sobre a questão lúdica para os adultos. E aí vai cair na minha pergunta, porque na nossa mesa redonda do início da segunda temporada, a professora Tan Xiao citou que na China o Tai Chi é dividido, claro que tem 1000 outras divisões, né? Mas basicamente você tem o Tai Chi tradicional, você tem o Tai Chi esportivo de competição e você tem o Tai Chi das praças. E o Tai Chi das praças geralmente é o filho, digamos assim, aquele primo pobre, sabe? Todo mundo, tanto o pessoal da competição do esporte quanto o tradicional, olha para... isso aí é Tai Chi de praça. E esse é um negócio que a gente... Você vê, os preconceitos são facilmente importados. É impressionante isso. Então, você encontra no Ocidente pessoas que nunca viram Tai Chi de praça falando mal de Tai Chi de praça. E eu tive a experiência, e muito parecida com a do Moacir, porque eu comecei a aprender ao ar livre, na praça. Meu primeiro mestre Hu, ensinava no parque, né? E quando eu fui para Los Angeles, aprendi com a minha mestra Shen Haimin, também era numa praça onde tinha outros chineses professores trabalhando. E quando eu fui morar em Hong Kong, aquilo então era uma maravilha. E aí, esse Tai Chi de praça, que as pessoas falam mal sem conhecer, porque ali o que acontece no Tai Chi de praça? É a versão mais democrática do Tai Chi. É um pouco o que a gente encontra no Rio de Janeiro com relação às praias, onde uma pessoa de uma casta social baixa em relação a outra que está numa casta social alta, digamos assim, por questões econômicas ou culturais, se encontram no lugar comum e trocam ideias como iguais. E aí você vê nas praças em Hong Kong ou em qualquer lugar onde tenham praças com os chineses ensinando, mestres de grande top, claro que um cara que é muito famoso como Chen Shaowan, como meu mestre, ele não vai, porque aí ele é muito assediado. Mas mestres que nem esse, o chefe da polícia de Macau que ele citou, quer dizer, uma pessoa de qualidade top, treinando com aquela senhorinha que é a dona de casa, que só tem aquele espaçozinho ali de manhã antes de fazer a comida para os... E os dois conversam, os dois respeitam uns aos outros. E eu acho isso, eu descubro muito do Tai Chi sem fronteiras nesse sentido. Quando a gente fala de Tai Chi, que ela categorizou em três, quando ela falou Tai Chi da praça, eu quase falei assim, esse é o Tai Chi sem fronteiras. Que é ali onde um cara que é rico encontra com um cara que é pobre, o cara que sabe muito encontra com um cara que não sabe nada, o cara que tem saúde encontra com um cara que está doente, que está precisando fazer os exercícios, como também o cara que está ali só para assistir. Tinha gente que ia... Eu me lembro de um senhor lá em Hong Kong, que ele já tinha problemas de mobilidade nas pernas, e ele adorava o leque. Então, ele ficava com o leque sentado, enquanto a gente fazia a forma, todo mundo abria o leque, ele abria o leque junto. Aí fechava o leque. E ele tinha um time certinho, ele já tinha aquilo na cabeça, embora ele não fizesse. Mas isso é maravilhoso, e eu queria que o Moacir falasse um pouquinho mais, porque a mim, entende? E eu acho que o nosso interesse aqui, enquanto Tai Chi Sem Fronteiras, é romper os preconceitos e dizer, esse é o Tai Chi de alta qualidade, esse é o Tai Chi vagabundo. Essa fronteira que não existe quer dizer, claro que existe na cabeça de algumas pessoas em qualquer lugar do mundo, inclusive na China. Mas quando você chega no Tai Chi de parque, Tai Chi de praça, né, não existe.
Não existe. As pessoas que foram ali, elas se predispõem a estarem abertas, a romper as fronteiras. Tá? Claro que um vai querer se autodivulgar, etc. E tal. Isso é natural do ser humano, mas o fato de ir para a praça e praticar, isso é uma coisa maravilhosa que nós... Acho que o único paralelo que nós temos aqui no Brasil seria a pelada do futebol. Imagine uma pessoa que gosta de futebol, que mora lá na Rússia. Chega no Brasil, mesmo que ela não consiga entrar, pegar um treinador famoso de futebol, se ela for ali na praia, na praça, qualquer lugar, ela vai. Isso na China é maravilhoso. Você tem um acesso a não só ao Tai Chi, mas a Qigong, meditação, várias danças chinesas, dança folclórica, canto, né, chinês. Isso é maravilhoso. E aí você... É indescritível. No outro dia até postei um vídeo que alguém fez de um parque em Pequim, muito bem feito, né? Mas é indescritível. Você precisa estar lá para sentir. Então, eu gostaria que dar a palavra para o Moacir, para ele trazer para a gente. Primeiro, eu gostaria que você mostrasse as suas primeiras impressões quando você chegou na praça a primeira vez. E depois, como, à medida do tempo, né, isso foi abrindo a sua percepção do Tai Chi. Bacana, Estevam. Realmente, é um mundo à parte, né? Você poder ir numa praça lá na China que você encontra realmente de tudo, né? E uma das coisas que eu achei muito interessante foi justamente isso. Lá o pessoal, eles vão porque eles querem praticar aquilo, né? Independente do que eles estão, né, dispostos a ir. Coisa que, assim, às vezes eu vejo aqui, né? Pelo menos aqui em Maringá, não vou falar nível Brasil, que eu não conheço, né, todas as regiões, mas assim, o pessoal vai muito assim de moda, né, e muito o que o outro vai pensar, né, pelo menos para cá. E lá, se você está cantando, se você é afinado, se você não é, o pessoal tá lá para desenvolver, para se sentir bem, né? Então, eu achava incrível. Teve um senhor que eu vi que ele estava carregando caixinha de som e um microfone em cima. Eu falei, nossa, gente, imagina, né? Eu não vou nem no karaokê, porque eu fico com medo do julgamento, né? Vão me expulsar lá de dentro. O cara tá aí na praça. E a minha única experiência sempre foi assim do Tai Chi foi em praça. Então, até então, para mim, Tai Chi era feito em praça, sabe? Eu não tive essa experiência de ir para uma academia ou para, né, algum local que fosse exclusivamente de prática de Tai Chi. Então, tanto que quando eu comecei a ensinar para cá, eu só optava por lugar aberto. Eu falei, não, vamos para a praça, porque tem que ser em praça, né? E uma coisa que eu fui percebendo que depois eu, por questão climática, né, período tá frio ou, né, qualquer outra chuva e tudo mais, a gente tentou ainda fazer algumas práticas em ambientes fechados, né? Levei para dentro de ginásio, levei para dentro de academias. Mas, para ser muito sincero, pela minha percepção, eu acredito que assim, os alunos aproveitavam muito mais quando era em ambiente aberto. E eu falava até para os alunos, né? Porque quando você está praticando e está num ambiente aberto, a chance de você se distrair é muito grande, né? Que tem gente passando, tem gente parando para assistir, tem gente fazendo outra coisa no outro canto. E eu falava, gente, é o melhor lugar para que vocês possam aprender a se concentrar no que vocês estão efetivamente fazendo, né? Porque é fácil, qualquer lugar é fácil você, né, sentar ali numa sala fechada, parar e concentrar ali, né? Mas eu quero ver você ficar ao redor de um monte, né, um monte de gente ali e não tá nem aí para isso, né? O mundo pode estar se acabando ali fora e você está ali praticando o seu Tai Chi. E eu passei por alguns lugares em praças que eram praças mais isoladas, praças mais movimentadas. Teve até um período que a gente ficou, acho que uns 3 anos, em um local chamado Vila Olímpica, aqui em Maringá, que eram 2 quadras que a gente tinha. Uma a gente ficava e a outra entrou um pessoal de patinação, né, de patins. E a gente dividia o espaço ali, cada um com o seu sonzinho. Eu colocava um som mais ali tranquilo e o outro mandava ver um som mais agitado, né? Mas a gente conseguia se respeitar ali em relação à altura de som para que não atrapalhasse. E teve até momentos, lógico, né? Pessoas e pessoas, né? A gente não pode julgar pelo grupo, que às vezes o pessoal passava, saía do campo deles e ia
patinar no meio da gente, né? E eu falei, bom, gente, né, oportunidade para que vocês se concentrem mais ainda no que vocês estão fazendo, né? Então, assim, foi uma experiência muito, assim, bacana. Tinha gente que fala, não, mano, né, isso não pode acontecer, queria lá tirar satisfação. Eu falei, gente, né, o pessoal está se divertindo também, deixa, né? Tá te atrapalhando, assim, em relação a trombar com você? Não, então, vamos lá, fica aqui, né? Fica na aula, né? Então, foi assim, uma experiência bacana que eu acho que pode ter sido uma importação realmente do que, né, eu aprendia nas minhas vivências em Tahiti, na China, por conta disso, de realmente lá, né, pessoas dançando, pessoas cantando, pessoas treinando, fazendo de tudo no mesmo ambiente, né? Eu falei, não, então é normal. Então foi, acho que talvez começar, né, realmente que nem a gente estava falando agora há pouco, desse choque, né, de culturas, né? Onde tem que estar tudo separadinho, o ambiente para relaxar tem que estar naquele, né, formato, o ambiente mais agitado tem que estar num formato, né, um formato diferente, e que a gente pode realmente estar ali convivendo em harmonia, né, mesmo com polos tão diferentes. Certo. E a primeira vez que você foi lá na China foi com seu tio ou você já tinha ido num parque e tinha visto todo mundo treinando antes? Já tinha, mas já tinha passado, sim, mas a passeio e achava curioso, que até então, como não conhecia, né, o Tahiti, falei, nossa, e eu conhecia o Wushu, né? Falei, nossa, mas que diferente, né? Por que eles fazem lento, né? Ficava com isso na cabeça, né? Por que não fazem rapidinho isso daqui, né? Dá para fazer rápido. Aí depois que, né, fui entendendo o motivo. E quando você foi com seu tio, quer dizer, então ele foi junto contigo. Você ficou treinando sozinho com ele ou tinha um grupo ao qual ele aderiu e levou você junto com ele? Não, foi sozinho, só eu e ele. Tanto que na primeira vez eu fui morrendo de vergonha, porque ele foi trajado, né? E né, aquela coisa, né? De assim, se fosse no Brasil, tá todo mundo apontando, querendo. E daí ele normal e carregando, né? Que nem a Violeta falou, né? Tá, levou espada, levou tudo, né? A bolsinha. Falei, gente, né? Eu andava assim uns 5 passos atrás, né? E olhava o pessoal, ninguém nem aí, né? Era normal para eles, né? Aí eu falei, caramba, né? Mas ninguém nem vai olhar. Isso é muito legal, né? Eu me lembro que em Hong Kong, especialmente aos domingos, né? Você já entrava no bondinho, não sei se em Macau tem aquele bondinho também, né? Mas tem um bondinho em Hong Kong que é típico, que você paga o quê? 20 centavos para andar, então todo mundo vai naquele bondinho. As pessoas já com pijama mesmo, aquele indumentária e espada e lança e tudo. E isso é muito bonito, né? Isso é muito, Sim, não, muito emocionante. Muito. Até hoje, só de me lembrar, eu fico muito feliz, porque é uma ideia que eu tenho meio que do paraíso, sabe? Deveria ser uma coisa meio assim. Mas, continuando aqui, dentro dessa ideia, eu queria trazendo assim, você começou, então, a treinar nesse parque lá em Macau, com seu tio, a 8 posturas e depois a 24. Foi nessa... Isso foi mais ou menos em 98. 8, 16 e 24. Né? Foi a ordem que eu aprendi. Aí, por último, foi a forma de 42, e depois eu peguei o leque, espada, mas daí já... E isso foi em 98, 99, só para eu fechar aqui. Isso. 98 foi a forma de 8. Uhum. Aproximadamente. Legal. Eu fiquei super feliz com essa entrevista. Eu acho que a gente já está meio que no finalzinho, né? A não sei que algum dos colegas queiram fazer alguma pergunta. Leves. O Renato, ele levantou a mão. Renato? Eu queria só complementar e fazer só mais uma pergunta para encerrar também. Acho que é rápido. Estevão, eu trabalhei aqui com Tai Chi de praça há mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Eu dava aula aqui no Recreio. Hoje, esse espaço que eu tenho aqui, ele tem 1 ano. Né? Até então, sempre trabalhei em praça. E ali na praça, eu tinha alunos que iam fazer a parte profilática, a parte social, e dali eu treinava também, dali saiu vários campeões estaduais, então eu tinha alunos que faziam ali na praça comigo
o Tai Chi esportivo, campeões brasileiros saíram ali da pracinha do Recreio, né? E tinha alunos que se interessavam pela parte de defesa pessoal. Então, tudo acontecia ali na praça. Mas uma curiosidade que eu sempre enfrentei quando as ligações das pessoas vinham procurar o Tai Chi mas e quando chove? A gente faz Tai Chi do mesmo jeito, a gente vai para debaixo da árvore. Né? Renato, você não queria desviava saber... dos pingos? Hã? Você não Ah, desviava também. dos pingos? Não tem condições. Foram poucas vezes nesses 10 anos que não houve aula por causa de chuva. Daria para contar nos dedos, né? Que assim, caía uma chuva torrencial e impossibilitava a aula. Mas ali aconteceu tudo, sempre foi muito democrático, sempre foi muito, pessoas passavam, fazia, amigos. Então, assim, às vezes enquanto amigos, você era aquele professor que ficava naquela praça, coisas do tipo. Que legal, eu via sempre lá no sábado. Enfim. E você, Moacir, aí, você trabalha numa praça também? Como que você faz a sua prática aí? Como que se dá isso? Até o período, até engraçado agora a gente falar isso, né? Período pré-pandemia, a gente fazia em praça, né? Então, eu só tive dois momentos que eu fui para um ambiente, né, interno, um de academia, o outro era uma garagem, mas a gente ficou pouco tempo que parecia que não fluía, né? Não casava ali né? Eu não me sentia bem em dar a aula assim. E agora, nesse período de pandemia, como eu montei aqui, nós temos agora uma clínica, né, de medicina chinesa, que a gente tem um espaço que, na verdade, no início foi desenvolvido nem pensei em trazer o Tai Chi a início para cá, foi para fazer um estúdio de yoga, né, que a minha cunhada dá aula. Aí agora eu estou utilizando o espaço para ensinar o Tai Chi. Então, hoje eu estou num ambiente mais fechado, embora que a gente já criou um ambiente, né, mais assim oriental. Então, ficou assim uma coisa que, embora seja indoor, traz um certo aconchego do outdoor, né? Então, por enquanto, estou me sentindo bem aqui em quatro paredes. Não sei até quando, mas ainda tenho uma vontade muito grande de realmente praça, realmente essa questão, né, que nem você colocou, realmente dias de chuva, né? Todos os lugares que eu ia não tinha um abrigo, então realmente a gente tinha que cancelar, mas a aula sempre ficava assim: pessoal, tá chovendo? Parou 3 minutos antes da nossa aula, vai ter aula. Então, só não tem aula se estiver chovendo na hora mesmo. Quando eu já não estava lá, isso eu falava, bom, vamos dar 15 minutinhos, vai que para. Então, sempre fazia dessa forma, né? E a questão, às vezes, de frio, né? Corrente de vento, coisa assim, mas assim, eram coisas que eu falava, gente, a única coisa que vai mudar para quem vem praticar é a vestimenta, né? A roupa que vocês vão ver, porque não tem outro, roupa, né, outro segredo. Agora, só por curiosidade, porque docei aqui o Leves, né, mas eu também estou nessa categoria, porque ensino no Jardim Botânico, quando chovia, não tinha aula. Né? Então, a gente tinha até aquela famosa frase no WhatsApp: chuva não tem aula. Né? E agora, com as aulas online, isso acabou, né? Chuva tem aula online, né? Então a gente, pelo menos, uma das coisas que a pandemia trouxe para o meu grupo, especialmente, foi essa, né? Não tem mais essa não ter aula por causa de chuva. Não sei se é o caso de vocês também, o Renato, o Moacir, o Leves. Aqui tem aula sempre agora também. Outra mesa redonda, falar sobre as praças Tai Chi, né? Uma boa e suas ideia. extensões. Então já temos 2. Temos muitos professores aí no Brasil que dão aula. Excelente, excelente. Inclusive, acho que a nossa próxima entrevista é o Márcio Lacerda. Aqui no Rio de Janeiro, ele foi o pioneiro das aulas de Tai Chi em praça. Ele que começou um projeto, depois a Federação de Kung Fu também abraçou esse projeto, e aí todo mundo começou. Legal. Mas a gente vai tocar nesse assunto. Acho que vale uma mesa redonda. Vale sim. Professor, já que estamos falando queria falar isso aqui para o professor Moacir, né? Que ele mencionou bastante, inclusive palavras dele, né? Tai Chi Chuan nos fazendo presentes em nossos momentos. Palavras do professor Moacir,
Estamos vivendo um momento de desconexão com o nosso eu interior a tal ponto que a ansiedade ocupou a posição de doença do século. A prática regular do Tai Chi Chuan pode resgatar essas conexões, nos fazendo presentes em nossos momentos, redescobrindo nosso corpo, nossa mente, nosso eu. Esse equilíbrio entre as partes que nos torna novamente uno, a grande essência do Tai Chi. O professor Yao escreveu isso aqui no livro, está lá no livro Tai Chi, né? Por que praticar? Aliás, autografado por ele aqui ó, no dia 27 de agosto de 2018. Lembra disso? Lembro. Passei um frio aí em Curitiba. Ah, que frio nada. Mas então, professor, eu vou passar a palavra ali se alguém não tiver mais perguntas ao Estevão para fazer o encerramento. Tem a Violeta. Espera aí, opa, para tudo. Professora Violeta. Não, queria só aproveitar, eu sei que a gente já está sem tempo, mas queria só aproveitar, antes da gente fechar, só fazer um comentário lá do começo do professor Moacir fez, que só tem um pouco do DNA chinês para entender, né, que é o aspecto cultural, tá? Porque isso é importante, acho que até para a gente fazer as adaptações para a nossa realidade, né, independentemente de qualquer coisa, né? A gente tem a era antes pandemia e pós-pandemia, acho que é a nova medida, né, do tempo, né, antes de Cristo, agora é antes pandemia e pós-pandemia, que o mundo é outro. Mas em relação à cultura, eu queria só fazer um comentário que o professor Moacir falou assim, a única válvula de escape que ele tinha, fora estudar, era fazer uma arte marcial, que é o que o oriental permitia. Eu entendo perfeitamente que, apesar de eu ter nascido aqui, eu fui para a área acadêmica, porque, assim, a única opção que... Meu pai tinha lojinha de chinês, tá, Moacir? Assim, como um bom chinês, ele tinha lojinha de chinês. Então, assim, eu só tinha duas opções. Ou eu estava na lojinha de chinês trabalhando com meus pais, ou eu estava estudando. Então, minha única válvula de escape do trabalho era estudar, né? Assim, o único motivo que eu poderia estar em qualquer outro lugar que não fosse trabalhando na lojinha era estudar. Então, eu decidi estudar, porque eu não queria ter lojinha, tá? Então, essa foi assim, a minha lógica, né? E também estudar chinês, tá, Moacir? O Moacir deve saber, a gente aqui em São Paulo tem a comunidade chinesa, eu frequentei durante todo domingo, então, assim, de novo, fim de semana é para quê? Ou você está estudando ou trabalhando. Então, a minha opção era estar estudando, então ele tentou fazer eu aprender chinês, né? Estudar chinês, eu sei, assim, eu falo chinês, né, o mandarim, eu não escrevo muito, mas, enfim, eu arranho um pouquinho. E eu lembrei de uma entrevista que a professora Ana Horta deu essa semana, que ela falou que ela era obrigada a estudar piano, né? Quem passou pela era aí de piano, né? Ela era obrigada, ela inventava, às vezes estava doente só para não fazer aula de piano, né? E hoje a gente tem uma geração, fechando com o que a gente falou das crianças, é o contrário, a gente fica assim, carregando os nossos filhos, as crianças, né? Como se fossem cristais, né? A gente pergunta, você quer fazer isso? Ah, não. Ah, então o que você acha de fazer esse instrumento, né? Então, a gente tem a gente vive uma inversão de valores comparando com a nossa geração mais tradicional. Então, lidar com tudo isso é difícil, realmente. Acho que achar um meio termo, né? Porque tem coisas... então, que a Ana Horta falou assim, eu era obrigada a estudar e hoje eu colho os frutos disso, né? Hoje eu sinto prazer em tocar piano, né? E acho que muito do que a gente ensina para os nossos filhos, a gente sabe o que eles vão colher no futuro, mas eles não, né? Então, acho que, de alguma forma, né, a gente tentar fazer isso passar, que nada pode ser traumático hoje em dia, né, para as crianças, mas a gente tentar achar um meio termo, que esse é o nosso grande desafio, eu acho. Tá bom? Obrigada. Agora chega, né, que não são 5 horas de entrevista, né, então a gente tem que parar. Obrigada. Vai lá. Então, o Estevão vai encerrar. Eu queria mandar de novo um novo abraço para a dona Hermínia, que nos proporcionou aqui, através do Moacir Yao, essa bela entrevista. Muito legal, muito legal. Estevão. Muito legal, que maravilha. Eu queria agradecer aos colegas, Violeta, o Leves, o Renato. Hoje foi muito bonito, foi muito produtivo a nossa entrevista aqui com o professor Yao, pessoa que finalmente eu vim a conhecer depois de sermos amigos há mais de 10 anos, com certeza, né? E admiro muito o trabalho que ele vem fazendo esses anos todos. Queria também anunciar os nossos próximos eventos do Tai Chi Sem Fronteira. Domingo que vem nós teremos uma aula de
Ticum, a série fundamental para energia e saúde, com a professora Ângela Sossi, né? Vai ser bem legal. E no dia 4, antes teríamos uma outra aula, uma outra entrevista, mas já que eu mencionei o Márcio Lacerda, dia 4 de julho teremos uma entrevista com o Márcio Lacerda, que foi um dos pioneiros, depois da geração dos chineses, o primeiro ocidental a ensinar aqui no Rio de Janeiro. Então, anunciando sempre lembrando que o Tai Chi Sem Fronteiras, todo domingo, às 9 horas da manhã. Em breve teremos outras programações durante a semana, né? O Tai Chi Sem Fronteiras está crescendo, uma coisa maravilhosa, estamos atingindo mais pessoas estão vendo que aqui é um espaço que não tem limites, né? Quando a gente fala de Tai Chi Qigong, nós estamos abertos, de braços abertos a todos que queiram colaborar, todos que queiram compartilhar o desenvolvimento dessa arte maravilhosa no nosso solo brasileiro e no mundo, sem fronteiras, sem fronteiras. Tá? Então, professor Moacir Yao, muito obrigado, foi um prazer, adorei conhecer a sua história, depois de mais de 10 anos amigos, agora conhecer a sua história maravilhosa. E é isso aí. Você quer fazer alguma observação final, Moacir? Quer acrescentar alguma coisa? Só agradecer mesmo a abertura do espaço aqui para poder compartilhar um pouquinho da história. Eu acho fantástico, né, esse trabalho que vocês vêm fazendo, Tai Chi Sem Fronteiras, porque casa muito dentro do que eu também venho propondo, né, que é realmente poder levar o Tai Chi e fazer com que ele seja tão conhecido quanto qualquer outra, né, arte, qualquer outra modalidade que tenha, que é uma arte tão, né, simples, né, no sentido de execução, no sentido de poder, né, estar executando em qualquer lugar, e carregado de tanto conceito, tanta filosofia, tantos benefícios, que eu acho que seria até um tanto quanto egoísmo, né, da nossa parte ficar restrito só a nós, né? Então, parabéns aí pelo trabalho de vocês também, por estar expandindo isso, podendo levar a tantas pessoas, e realmente a minha gratidão em poder estar participando e finalmente poder conhecer, né, todos aqui de forma ainda virtual, em breve presencial, mas poder estar saindo um pouquinho daquela esfera mais de mensagem e estar aqui mais olho no olho. Gratidão. Muito obrigado, professor Moacir. Muito obrigado a todos que nos assistiram esse domingo de manhã, que vão nos assistir futuramente. Então, um bom domingo para todos, ou uma boa semana para todos. Tai Chi Sem Fronteiras, agradecendo. Professor Moacir Yao. Muito obrigado. Um abraço a todos, bom final de semana. Bom final de semana. Obrigado, professor.